30 minutos depois das 10, está na altura de fazermos a ligação ao interior da Igreja Matriz de Famalicão para levar até si a transmissão da Eucaristia deste terceiro domingo da Páscoa. Ele que terá os comentários do António Batista e a técnica do José Araújo. Olá, bom dia. Bom dia para todos os homens e mulheres de boa vontade que nos acompanham nesta celebração da Eucaristia, de portas fechadas, mas de corações abertos para o Senhor. Estamos no interior da Igreja Matriz Antiga de Vila Nova de Famalicão e vamos levar até vós a Eucaristia do terceiro domingo da Páscoa nas plataformas FM e Facebook. Este é o dia que o Senhor fez. Neste domingo damos início à Semana da Oração pelas Vocações. Temos presente nesta celebração as comunidades religiosas sediadas no nosso arciprestado: Companhia de Jesus, Comunidade Cristo de Betânia, missionários comunianos, religiosas reparadoras de Nossa Senhora das Dores de Fátima, Ordem de Santa Clara e Ordem da Visitação. Recordamos também os nossos seminaristas, os noviços, os noivos que se preparam para o matrimónio e todas as famílias. Procuremos, esta semana, orar em família ao Senhor Jesus Cristo, que faça brotar em nossos corações o dom da vocação. Desconcertam vossos planos, sua luz reconforta a vossa esperança. Vós sereis suas testemunhas e estai firmes, tende confiança. Cristo hoje nos chama, Cristo hoje nos envia. Viva o Senhor que nos ama, Deus nos dá sua alegria, Deus nos dá sua alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, comunhão do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Este é o terceiro domingo da Páscoa. Como de Páscoa são todos os domingos. E Jesus ressuscitado continua hoje a vir ao nosso encontro. No primeiro dia da semana, o domingo para ser a luz na escuridão dos tempos, a nossa paz no meio dos medos, a nossa companhia em nossas casas, à mesa, na solidão do confinamento. Ele
oferece-nos como um verdadeiro caminho de vida e de esperança. Mas neste momento, irmãos e irmãs, é momento de fazermos silêncio, a reconhecer que somos pecadores, que magoamos por vezes os companheiros da nossa casa, que têm nome, pais, esposa, marido, filhos. É momento de pedir perdão a Deus, mas também é momento de pedir perdão a quem está ao nosso lado, porque também é o rosto visível de Deus em nossas casas, o Deus que nos ama, o Deus da paz. Confessemos nossos pecados. Confessa a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes pensamento em palavras, atos e omissões, pela minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, vós sois o companheiro da nossa jornada. Ficai conosco, porque o dia está a terminar. Vós que sois o alimento, o pão eucarístico, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, vós que sois a concretização das profecias, dos antigos profetas, iluminai-nos com a vossa palavra. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, vós sois a paz, tornai-nos semeadores de esperança. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Exulte sempre o vosso povo, Senhor, com a renovada juventude da alma, de modo que alegrando-se agora, por ver restituída a glória da adoção divina,
guarde o dia da ressurreição, na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. São Pedro, no dia de Pentecostes, lembra que a ressurreição de Jesus tinha sido anunciada por Deus pela boca do rei David no Salmo 15. O Senhor não deixaria que o seu corpo sofresse a corrupção. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo. Homens da Judeia, e vós todos que habitais em Jerusalém, compreendei o que está a acontecer e ouvi as minhas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus junto de vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou no meio de vós, por seu intermédio, como sabeis. Depois de entregue, segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus, vós deste-lhe a morte, cravando-o na cruz pela mão da gente perversa. Mas Deus ressuscitou-o, livrando-o dos laços da morte, porque não era possível que ele ficasse sob o seu domínio. Diz David a seu respeito: o Senhor está sempre na minha presença, com ele a meu lado não vacilarei. Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso santo sofrer a corrupção. Destes-me a conhecer os caminhos da vida, a alegria plena em vossa presença. Irmãos, seja-me permitido falar-vos com toda a liberdade. O patriarca David morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre nós. Mas como era profeta, e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que um descendente de seu sangue havia de sentar-se no seu trono, viu e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo, dizendo que ele não o abandonou na mansão dos mortos, nem a sua carne conheceu a corrupção. Foi este Jesus que Deus ressuscitou, e disso todos nós somos testemunhas. Tendo sido exaltado pelo poder de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, que derramou, como vedes e ouvis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Digo ao Senhor, vós sois o meu Deus. Senhor, porção da minha herança e do meu cálice, e está nas vossas mãos o meu destino. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Por isso meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo
corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso fiel conhecer a corrupção. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Bendigo o Senhor por me ter aconselhado. Até de noite me inspira interiormente. O Senhor está sempre na minha presença, com Ele a meu lado não vacilarei. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida, alegria plena em vossa presença. Delícias eternas à vossa direita. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. Na segunda leitura, São Pedro diz-nos que fomos resgatados pelo sangue precioso de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha. Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo de exílio neste mundo. Lembrai-vos que não foi por coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vã maneira de viver, herdada dos vossos pais, mas pelo sangue precioso de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, predestinado antes da criação do mundo e manifestado nos últimos tempos por vossa causa. Por ele acreditais em Deus, que ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Palavra do Senhor. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, Senhor Jesus,
abri-nos as Escrituras, falai-nos e inflamai o nosso coração. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 2 léguas de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha acontecido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam com ar muito triste, e um deles, chamado Cleofas, respondeu: Tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias. E ele perguntou: que foi? Responderam-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel. Mas afinal, é já o 3º dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinha aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a ele não o viram. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e lentos de espírito, para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Não tinha o Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de ir para diante, mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: fiquei conosco, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu-o e entregou-lhe. Nesse momento, abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no, mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: não ardia cá dentro o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, que diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
No passado domingo, solidários com os bombeiros voluntários famalicenses, que recentemente tiveram conhecimento da existência de 8 casos de Covid-19 na sua corporação, os seus colegas, bombeiros voluntários do Famalicão, criaram um vídeo motivacional para encorajar os soldados da paz na luta contra o coronavírus. Podíamos ler na cidade hoje. E o que é que tem toda esta notícia a ver com o Evangelho e com o tempo de Páscoa que estamos a viver? Já mais adiante o perceberemos. Entremos então no Evangelho deste domingo, que é interessante, que não esconde a experiência dolorosa, o vazio ou a ferida que estes discípulos estavam a passar. Porque é precisamente nesta ferida que estes discípulos têm que Deus se vai manifestar. Uns discípulos que tinham um desejo, que são confirmados nesse desejo, mas que na cruz veem tudo a acabar. Estão, portanto, feridos, frágeis, e é a partir desta ferida e desta fragilidade que Jesus vai fazer caminho com eles. Custa-nos muito aceitar que Deus queira dizer quem é a partir daquilo que nós somos. Estes 2 discípulos abandonam Jerusalém e regressam à sua pacata aldeia de origem, Emaús. Vão desiludidos, estão tristes, incapazes de compreender a morte de Jesus e de lidar com ela. Este caminho de Jerusalém até Emaús dura algumas horas. Portanto, podemos imaginar que são horas passadas a falar daquele sonho que tanto tinham esperado e que, com a cruz, acaba por se naufragar. E neste estado de escuridão, de solidão, de abandono, aproxima-se deles um desconhecido, diz-nos o Evangelho. Sabemos nós que estamos num lugar privilegiado, que é Jesus, mas eles não o reconhecem. E é interessante que Jesus aproxima-se destes 2 discípulos feridos e não acenam a bandeirinha a dizer que é Jesus. Pelo contrário, faz-se companheiro de caminho. É Ele que se aproxima. Portanto, muito mais do que sermos nós a procurar Deus, é Ele que continuamente nos procura. Um Deus que caminha conosco, um Deus peregrino. Acompanha-os, escuta, entra em conversa e une-se à inquietação daqueles 2. Pergunta-lhes: de que falais? A pergunta de Jesus dá deixa aos discípulos. E é curioso que Jesus aproxima-se destes 2 discípulos e não começa por lhes fazer uma pregação, nem sequer uma pergunta religiosa. Jesus parte da situação existencial em que se encontram aqueles 2 discípulos. Estão feridos. Provoca-os para que falem à vontade daquilo que lhes causa tanta tristeza. Quero escutar o que é que tinha encantado aqueles 2 discípulos e agora os desilude. Jesus partilha, portanto, da sua dor e fala com eles. Faz-se companheiro de viagem destes 2 discípulos feridos. Coloca-se a caminho e tantas vezes a nossa tendência é apresentar a vida cristã como uma situação alcançada, instalada, como cumprimentos de ritos e preceitos. E afinal, a vida cristã é sempre um perpétuo caminhar. E Deus é esse cume que nunca conseguimos totalmente alcançar. Estes 2 discípulos são, portanto, um retrato de nós mesmos. Como eles, nós também somos seres abatidos. As nossas expectativas parecem
vazias e as nossas esperanças caídas. Por vezes, parece que estamos a caminhar sozinhos, com o nosso peso, com a nossa dificuldade. O caminho revela-se como sem sentido e um autêntico fracasso, precisamente como estes dois discípulos. Mas a verdade é que nas estradas da vida surgem muitas surpresas, e é nestas estradas que surge Jesus. Os discípulos de Emaús sabiam perfeitamente tudo aquilo que tinha acontecido, mas quando pensavam que tinham todas as respostas, Jesus, no caminho, troca-lhes as perguntas. É que Jesus não escutou só o lamento destes discípulos, trocou-lhes as perguntas porque ajudou-os a reler toda a sua história. Eles que pensavam que a cruz era o fim, percebem com esta conversa com Jesus que a cruz foi plenitude de amor e ainda mais, que Deus estava presente onde parecia impossível, na cruz. Que naquele desgraçado na cruz estava Deus ali presente. E após este diálogo, o debate abranda ao entardecer e o convite surge naturalmente, porque este desconhecido, que nós sabemos, mas eles não sabem quem é, já não é bem um desconhecido, já é um amigo que fez caminho com eles e, portanto, eles dizem-lhe: Jesus, fica conosco, já não és um estranho, és um amigo. E aí, diz-nos o Evangelho que reconhecem-no ao partir do pão. E até podemos parecer que isto foi muito fácil, até podemos parecer que isto é um gesto mágico, que Jesus parte o pão e eles o reconhecem. Mas não, é que primeiro há toda uma caminhada. Eles caminharam com ele, depois aquele sonho desfeito foi iluminado e depois, ao cair da noite, ao partir do pão, é que o reconhecem. Se quisermos uma imagem muito plástica desta caminhada destes discípulos, é precisamente esta igreja, que nas portas vemos o anúncio do ressuscitado e, portanto, está ali a ser anunciado que ele ressuscita, mas para compreender este ressuscitado precisamos de um caminho e depois de entrar pelas portas da igreja é preciso caminhar como estes dois discípulos. E caminhamos. Precisamente nesse caminho há um momento em que se explicam as Escrituras, que é precisamente a passagem que se encontra aqui no ambão, e depois de reconhecer que Ele ressuscita, de fazer caminho, de Ele nos iluminar e o nosso coração arder porque Ele nos explica as Escrituras, então ali no altar dá-se a partilha e a fração do pão. Uma imagem muito plástica da caminhada destes dois discípulos. E é interessante que eles reconhecem Jesus ao cair da noite num sinal absolutamente importante para nós, que é o pão. É que Jesus tem isto, só se deixa ver na partilha do pão. Só quando quebramos o pão para dar o pão aos outros, isto é, só na vida que se parte e reparte é que Jesus se dá a ver. Esta experiência do caminho, da releitura da história e da partilha do pão, concretamente presente nesta igreja, e que na experiência destes dois discípulos revela-lhes uma coisa, é que aquele que tinham visto morto agora está vivo, é o mesmo. E onde é que isto se torna presente? Onde é que isto se manifesta na vida destes dois discípulos? Na alegria. Eles que vinham de Jerusalém para Emaús tristes, agora esta tristeza torna-se numa alegre corrida, porque já não há desânimo. Estão certos de que Ele está vivo e de que Ele é também, e de que eles serão também os seus apóstolos. E mais uma vez, à saída desta igreja, encontramos ali um sinal naquele cajado que diz: olha que agora o caminho continua. Não acabou a Eucaristia e tu agora vais à tua vida. Não. A tua vida
continua, acaba a missa, mas sais em missão. E é precisamente isto que acontece com os dois discípulos. Reconhecem Jesus no partir do pão e isso torna-se motivo de alegria para eles. Mas eu começava dizendo-vos que no passado domingo os bombeiros voluntários famalicenses, que recentemente tiveram o conhecimento de 8 casos de Covid-19, receberam uma mensagem dos seus colegas bombeiros voluntários do Famalicão, um vídeo motivacional. E o que é que tudo isto tem a ver com a Páscoa? É que, a exemplo destes dois discípulos que fazem a Páscoa, afinal, faz Páscoa quem permite que uma relação se erga. Faz Páscoa quem abre brechas, quem fabrica passagens onde há muros e barreiras. Porque a ressurreição dá-se no cotidiano da nossa vida. E, portanto, uma mensagem que mandamos a companheiros de caminho que atravessam períodos de dificuldade é também um claro sinal de ressurreição. Porque faz Páscoa quem inventa caminhos que nos conduzem uns aos outros e todos juntos até Deus. Faz Páscoa quem permite que uma relação se erga, como testemunha precisamente o exemplo dos bombeiros voluntários. E acabamos de ouvir a homilia preferida pelo diácono Pedro Sousa. Credes em Deus, nosso Pai, que nos alimenta e sustenta no amor? Sim, creio. Credes em Jesus Cristo, companheiro invisível, palavra eterna do Pai e pão vivo descido do céu? Sim, creio. Credes no Espírito Santo, que nos dá o entendimento, a sabedoria para compreender as Escrituras e a coragem para cumprir plenamente? Sim, creio. Credes na vida eterna, nos novos céus e na nova terra, em que nunca mais haverá morte, nem luto, nem gemido, nem pranto, nem dor, mas unicamente o amor, que não passa? Sim, creio. Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja, na qual nos lembramos de proclamar em Jesus Cristo ressuscitado, vive para sempre. Evoquemos com o Pai aquele sem exceção de pessoas, julga cada uma pelas suas obras, certos de que Ele não nos abandona ao poder da morte. Confiemos-lhe a prece do seu povo em oração e digamos, cheios de alegria, como os discípulos de Emaús, dizendo: Senhor, ficai conosco. Senhor, ficai conosco. Por toda a Igreja. Para que neste tempo de confinamento saiba abrir brechas no coração de todos, para que cada um dos fiéis descubra e assuma com gratidão o chamamento do Senhor, invoquemos. Ficai conosco, Senhor. Pelos que têm função decisivas no governo das nações e na sociedade civil, para que enfrentem o futuro, abrindo novos caminhos, com ousadia e sabedoria, garantindo a todos o pão repartido com justiça, invoquemos. Ficai conosco, Senhor. Pelos esposos corajosos, pelos que abraçam a vida consagrada e o sacerdócio, para que no meio da fadiga, da solidão e da monotonia, sintam sempre a companhia invisível do Senhor, com a sua mão forte e poderosa, invoquemos. Ficai conosco, Senhor. Pelas vítimas atribuladas desta pandemia e pelos que lutam contra ela,
até ao extremo do amor, para que nunca lhes falte a coragem pessoal da entrega e a gratidão colaborante de todos nós. Invoquemos. ficai connosco, Senhor, por todos nós. Para que façamos da nossa vida um cântico de louvor, oferecendo alegremente por Deus, pelos irmãos e pela salvação do mundo inteiro, invoquemos. Ficai connosco, Senhor. E concluímos a oração universal com a oração da Semana das Vocações. Vem, Senhor Jesus, verdadeiro Filho de Deus, bom e belo pastor, caminha hoje pelas águas que agitam-nos mundo atribulado. Abra os nossos ouvidos e o nosso coração à tua voz que clama, chama e envia. Dá firmeza ao nosso caminhar e infunde em nós a tua coragem. Ensina-nos a reconhecer cada dificuldade, em cada momento de dor ou de incerteza. A tua presença dissipa todo o medo. Sobe para a barca da nossa vida, para seres o dono do leme, pois seguros navegamos, sempre sem estares no meio de nós. Aceita a nossa gratidão e louvor, Senhor Jesus, verdadeiro Filho de Deus, bom e belo pastor. Amém. E a cidade hoje continua a transmitir diretamente da Igreja Matriz Antiga de Famalicão a Eucaristia do terceiro domingo da Páscoa. O altar é o centro das celebrações litúrgicas para onde converge o nosso olhar. O Filii et Filiae, Rex Celestis, Rex Gloriae, Morte surrexit hodie. Alleluia. 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 In audis edens angelus redixit mulieribus, in Galilea est Dominus. Alleluia. 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 Orai, irmãs e irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa. Vós que deste tão grande felicidade, fazei-a tomar parte na alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está a ver em nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Criador do mundo e fonte da vida, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dá-vos graças sempre em toda a parte, porque nunca abandonais a obra da vossa sabedoria, mas continuais a atuar no meio de nós com a vossa providência. Com o poder do vosso braço, guiaste outra hora o povo de Israel através do deserto.
E agora acompanhais sempre a Igreja, peregrina sobre a terra, com o poder do Espírito Santo, e a conduzis, através dos tempos, à alegria perfeita do vosso reino, por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Sois verdadeiramente santo e digno de glória, Deus, amigo dos homens, que sempre acompanhais o seu caminho. Verdadeiramente bendito é o vosso Filho, que está presente no meio de nós, quando nos redime o seu amor. E como outra hora aos discípulos de Emaús, ele nos explica o sentido das Escrituras e nos reparte o pão da vida. Nós suplicamos, Pai Clementíssimo, enviai o Espírito Santo, para que santifique este pão e este vinho, de modo a que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, durante a última ceia, tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, depois da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Pai Santo, celebrando o memorial de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que passou a paixão e morte na cruz, fizeste entrar na glória da ressurreição e glorificaste sentando à vossa direita. Anunciamos a obra do vosso amor, enquanto esperamos a sua vinda gloriosa. E vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Olhai para a oblação da vossa Igreja, na qual oferecemos o sacrifício pascal do vosso Filho, como nos foi deixado, para que, pelo Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e o sangue comungamos. Confirmai na unidade os que fomos chamados a participar da vossa mesa, para que todos nós, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Jorge, o seu Bispo Auxiliar Nuno, com todos os bispos, presbíteros, diáconos e todo o povo cristão,
seguindo os vossos caminhos na fé e na esperança, possamos irradiar no mundo a confiança e a alegria. Lembrai-vos dos nossos irmãos que aqui apresentamos e que morreram na paz de Cristo, e todos os defuntos cuja fé só vós conhecestes. Admiti-os a contemplar a luz do vosso rosto e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição. E também a nós, ao terminar a nossa peregrinação sobre a terra, acolhei-nos na morada eterna, onde viveremos sempre convosco e com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, com os apóstolos e os mártires, e em comunhão com todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e da perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz na vossa vontade. Vós sois Deus como o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para quem não pode comungar, devido à pandemia e às vezes outras doenças, aqui fica uma oração. Aos vossos pés, ó meu Jesus, me prostro e vos ofereço o arrependimento do meu coração contrito, que mergulha no vosso coração e na vossa santa presença. Eu vos adoro no sacramento do vosso amor. Desejo receber-vos na pobre morada que o meu coração vos oferece.
à espera da felicidade da comunhão sacramental no pão da Eucaristia, quero possuir-vos em espírito. Vinde a mim, ó meu Jesus, que eu vá até vós. Que o vosso amor possa inflamar todo o meu ser, para a vida e para a morte. Creio em vós, espero em vós. Eu vos amo. Assim seja. O Senhor Jesus na fração do pão. Aleluia. O Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro. Aleluia, aleluia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Diga a casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. O Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro. Aleluia, aleluia. Eu vos darei graças porque me ouvistes e fostes o meu Salvador. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. O Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro. Aleluia, aleluia. Os discípulos reconheceram o Senhor Jesus na fração do pão. Aleluia. O Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro. Aleluia, aleluia. Ficai conosco, Senhor. Ficai conosco, Senhor, e a vossa luz nos há de
Sol de verdade e justiça, antes que venha a noite, ficai conosco. Caminho, verdade e vida, fulgor da luz sem ocaso, ficai conosco, ficai conosco, Senhor, ficai conosco, Senhor, e a vossa luz nos há de guiar. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar a gloriosa restauração da carne aqueles que renovastes com os sacramentos da vida eterna. Por nosso Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Cristo vive e quer viver. Cristo vive na intimidade da vossa casa, igreja doméstica, onde impera o amor, com cada saiba cuidar do outro, como o seu tesouro maior. Cristo vivo, abençoa a vossa casa e a vossa família. Amém. Cristo vive e quer-te vivo. Cristo vive na entrega amorosa dos que sofrem a doença, nas lágrimas dos que estão de luto, dos que sabem consolar na solidão. Cristo vive enquanto os procuram trabalho. Cristo vivo seja a companhia silenciosa dos sós, a única esperança dos cansados, dos feridos, descartados desta vida. Cristo vive e quer-te vivo. Cristo vive em todos que combatem esta pandemia e em todos que garantem os cuidados de saúde, a limpeza, o transporte, a segurança, o sustento e o pão da mesa de cada dia. Cristo vive e nos ajuda a renascer como filhos de Deus, como nossos irmãos. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ao terminar a Eucaristia, mas continuamos nesta abertura da Semana das Vocações. À mesa, Jesus revelou-se, que era Jesus ressuscitado. Também que seja à mesa, neste domingo, dia do Senhor, meio da semana, que as famílias transmitem esta missão aos filhos como a sua vocação, quer seja sacerdotal, religiosa ou matrimonial. As famílias são o primeiro lugar de testemunho cristão. Os pais deram o seu testemunho, seguindo a vocação sacerdotal, através do matrimónio, o sacerdócio da família. Também saibamos nós também hoje transmitir aos jovens o sacerdócio, as missões e o matrimónio. É em casa que tudo começa. Que seja este tempo de pandemia um tempo de aproximar-nos e falar das vocações a cada um, aos mais novos. Cristo precisa de ti na sua missão. Nós precisamos de todos. Sejam todos vós um santo domingo e em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia.
anunciai com voz de júbilo, aleluia, proclamai em toda a terra, aleluia, o Senhor libertou o seu povo, aleluia, aleluia. Aclamai a Deus, terra inteira, cantai a glória do seu nome, celebrai o seu louvor glorioso. Anunciai com voz de júbilo, aleluia, proclamai em toda a terra, aleluia, o Senhor libertou o seu povo, aleluia, aleluia. E ao terminar esta transmissão, fiquemos com a imagem da nova iconografia da matriz antiga de Famalicão, o altar. Lendo um texto do arquiteto Rogério Timóteo, que nos diz: na fronte desta significativa mesa está representado o momento em que os discípulos de Emaús reconheceram o ressuscitado. A fração do pão, as mãos de Cristo, identificadas pelas marcas dos cravos, saem do interior do altar, revelando-nos que o altar é o próprio Cristo. Não é mais um objeto, mas sim Cristo que se parte e reparte na Eucaristia sob o olhar dos discípulos de ontem e de hoje. Os dois rostos, de traços intemporais, maravilhados e surpreendidos, representam todos aqueles que, na celebração da Páscoa semanal, a Eucaristia, reconhecem o Senhor ressuscitado na fração do pão e dele se alimentam. E assim terminamos. Agradeçamos a Jesus por ter estado conosco e continuemos com o coração unido a Ele, procurando comunicar aos outros a nossa alegria. Esta Eucaristia do terceiro domingo da Páscoa, diretamente da matriz antiga de Famalicão, foi presidida pelo Padre José Pedro, concelebrando ainda o Padre Francisco Carreira, o Padre António Loureiro e o Padre Nuno Castro, que animou musicalmente esta celebração. Esteve também presente o diácono Pedro Sousa. Equipa ao órgão, lembro que ao órgão esteve Ricardo Gonçalves. E a equipa da Cidade Hoje, para este domingo, constituída por Marta Marques, José Araújo, Hugo Moreira e António Batista na locução, deseja a todos os nossos ouvintes a continuação de um santo domingo. Prometemos voltar no próximo domingo, à mesma hora, 10h30.